Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de ler a citação da doutora Beza, onde talvez ela tenha... Bom, são duas citações, uma mais breve, sobre a questão do destino e do livre-arbítrio que nós inserimos dentro do capítulo citado no nosso livro. Aqui reside a solução do antigo problema da fatalidade e do livre-arbítrio. O homem, pelo exercício de seu livre-arbítrio, vai gradualmente criando fatalidades para si mesmo. E entre os dois extremos, jazem todas as combinações de livre-arbítrio e de necessidade que criam as lutas em nosso interior, das quais temos consciência. Então, dois aspectos muito importantes nessa frase brilhante. Em primeiro lugar, que, de alguma maneira, é o homem que vai criando, por suas próprias escolhas, as suas fatalidades. No início ele tinha uma larga gama de escolhas, aí ele vai fazendo escolhas, elas vão diminuindo por consequência cada vez mais, até que às vezes a gente se encontra numa situação sem saída. O exemplo que eu costumo usar é do indivíduo que está numa canoa e é conduzido livremente pelas águas. Eu pergunto, se esse indivíduo está dormindo, ele cairá ou não na cachoeira que existe logo à frente? Cai ou não cai? Bom, mas e se ele acordar? Ele está dormindo, ele cairá, mas a possibilidade de acordar sempre existe. Então eu não preciso necessariamente predestiná-lo ao acidente fatal. Agora, ficar esperando que o Tarzan passe no cipó dá 5, ou que a canoa fique encalhada entre duas pedras, ou sei lá, que a minha criatividade, o caso mais grave seria a canoa levitar, ou subir como uma espaçonave ao chegar na quina da cachoeira, ou o rio começar a ir subir em vez de descer. Então, as pessoas, algumas viajam na maionese livremente, não é? E querem acreditar no absolutamente improvável, ou no milagre, ou numa espécie de transgressão das leis da natureza. Mas sim, o que pode mudar a situação é que se o indivíduo acordar e pegar os remos, ele introduzindo novas forças, pode ser mais forte que a correnteza. Aliás, eu acho que o nosso campeão de iatismo no Brasil fez algo parecido com isso. Ele jogou o corpo, jogou a vela, mudou os referenciais de ângulo que recebiam a influência do vento em relação às correntezas das águas. Ele fez uma otimização das influências e oportunidades disponíveis e chegou em primeiro lugar. Por isso ele é o campeão. Não é verdade? Então, feitas essas considerações preliminares, eu vou sustentar a segunda posição da doutora Beza. A ação vigorosa é sempre sábia. Não importa se ela parece não resolver, vocês terão diminuído o peso contra vocês. Cada esforço tem seu pleno resultado. E quão mais sábio vocês forem, melhor vocês podem pensar, desejar e agir. Então, isso em astrologia se chama signo solar, signo lunar e signo ascendente. Regem o pensamento, o sentimento e a ação, respectivamente. Se vocês olharem o karma dessa maneira, ele nunca os paralisará, mas sempre os inspirará. Mas, dirão vocês, há certas coisas, apesar de tudo, nas quais o meu destino é mais forte do que eu. Quer dizer, simbolizando uma correnteza tão forte, a pessoa já está na quina da cachoeira, o que fazer? Vocês podem, algumas vezes, enganar o destino quando não podem enfrentá-lo face a face. Quer dizer, não dá para mudar tudo, mas dá para fazer do limão uma limonada.
Quando navegando com ventos contrários, o navegante não pode mudar o vento, mas pode mudar a direção das velas. É o nosso exemplo do campeão de iatismo do Brasil. A direção do navio, do barco, da embarcação, que seja, depende da relação das velas com o vento. E por meio de um bordejo cuidadoso, pode-se quase que navegar contra um vento adverso e com um pequeno trabalho a mais chegar ao porto desejado. Isso é uma parábola a respeito do karma. Quer dizer, o sujeito vai em zigue-zague, mas chega onde ele quer. Se você não pode mudar sua sorte, mude a si mesmo e encontre-a num ângulo diferente. Você irá deslizando com sucesso onde o fracasso parecia inevitável. Yoga é habilidade na ação. Aqui ela cita o Bhagavad Gita 2.50 dos hindus. Vejam que frase profunda. A capacidade do indivíduo de se unir, não é, à harmonia cósmica, de se reintegrar ou conhecer a Deus face a face, depende de se desenvolver algum tipo de habilidade. Vejam que a palavra sabedoria, em grego, sofia, tem dupla conotação. Uma é de sabedoria, mais conhecida, a outra é de habilidade, uma coisa que não se ensina. O indivíduo tem que aprender pelo seu próprio exercício, pelo seu próprio treinamento e experiência. Yoga é habilidade na ação, e esta é uma maneira pela qual o homem sábio governa seus astros ao invés de ser governado por eles. Portanto, ela aqui está defendendo a possibilidade do livre-arbítrio na própria astrologia. Nas coisas que são realmente inevitáveis e nas quais você não pode mudar sua atitude, permaneça firme, elas são muito poucas. Quando houver um destino tão poderoso que você possa apenas curvar-se ante ele, mesmo então aprenda com ele, e daquele destino você colherá uma flor de sabedoria que talvez uma sina mais feliz não o permitiria colher. E assim, em todas as ocasiões, nós descobrimos que podemos enfrentar e conquistar, e mesmo da derrota podemos colher a flor da vitória. É do otimismo extraordinariamente estimulante e o exemplo de uma clareza extremamente acessível e tocante, acima de tudo, de uma sabedoria e compreensão das leis da natureza, que eu não posso negar, representa para mim uma grande fonte de inspiração, este pensamento da doutora Bezan, que era uma especialista na questão do karma e da reencarnação, como a sua ampla literatura sugere. Ela escreveu, acho que mais de 50 livros. Por outro lado, quando ela diz que entre os extremos do livre-arbítrio e da fatalidade, jazem todas as combinações de livre-arbítrio e necessidade que criam lutas em nosso interior, das quais temos consciência. Me parece que a luta ocorre justamente porque nós temos livre-arbítrio. Que se tudo estivesse pré-determinado, ou se nós fôssemos animais que não tivéssemos capacidade racional de escolha, então não haveria conflito nenhum. Talvez por isso os animais sejam psicologicamente mais saudáveis do que nós. Eles são naturalmente ecológicos, eles não entram em conflito com as leis da natureza e eles escolhem sempre em favor do instinto. Quando há uma deformação, em geral, vocês vão encontrar o ser humano influenciando de alguma forma os animais, direto ou indiretamente. E aí o animal começa, sob aquela influência humana, a transgredir as leis da natureza. Então, eu insisto nesse ponto, que até
Minha esposa reclama que meu exemplo já está um pouco démodé, mas digo que é difícil explicar para o cachorro do Elvis Presley por que o dono dele se matou se a geladeira estava cheia. Eventualmente poderão dizer que o cachorro já morreu, mas seja como for, podemos ter exemplos mais recentes da própria Cássia Eller, ou quem sabe a Elis Regina, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe também já faz algum tempo. Eu já estou ficando um dinossauro, não é verdade? Mas o caso é sempre o mesmo. A pessoa deu fim à sua vida através das drogas, ou acelerou com um overdose o fim da sua existência. Aí fica aquela discussão se ela quis se matar, ou se ela exagerou na dose, ou se ela errou. Não vou entrar nesse mérito. O fato é que ela entrou numa área de risco e não saiu pela porta mais recomendável, ou saiu pela porta, mas dentro do caixão. Enfim, são questões, nós podemos interpretar de várias maneiras, mas eu suponho que se ela estivesse satisfeita com a sua vida, essa pessoa não precisaria do estímulo químico. O que nós estamos caracterizando é que o Elvis Presley tinha tudo que o mundo podia oferecer, a fama, o dinheiro, a saúde, a fortuna, e foi perdendo isso gradualmente até que acabou morrendo de overdose. Isto é o fato histórico. Nós podemos discutir o mérito da questão sob um ângulo filosófico, mas os fatos são os fatos. E é justamente essa a nossa discussão, que o cachorro que está apenas preocupado em satisfazer suas funções fisiológicas, satisfeito está se ele pode descansar, se a geladeira está cheia, de repente ele até engorda um pouco, fica aquele cachorro meio acomodado, mas ele está satisfeito. Agora o ser humano frequentemente engorda muito e ainda não está satisfeito. Ainda está aprontando aqui e ali, cometendo quando não, até o caso Elvis Presley que citamos e outros que poderíamos arrolar, se destruindo a si mesmo